Bom dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica. Hoje é dia 28 de março de 2019. Estamos aqui no estúdio Companhia Casa da Sogra para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e música. E também falar um pouquinho dos prêmios que eu recebi no dia 19 e 20. Eu já até passei algumas informações para vocês no Face e no Instagram, né? Eu recebi um prêmio, o 15º Prêmio Excelência Mulher 2019, foi dado pela Aca Laurência. Estou juntando algumas pessoas, né, conforme quem está no meu WhatsApp já sabe, eu já convidei, então eu vou estar lá e tá aí também a fotografiazinha do teatro, tá bom? No dia 6 de abril tem o Bazar de Páscoa, né, das 11 às 16, é para ajudar gatinhos da RAI. Então lá vai ter roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, utilidades domésticas e mais, tudo a partir de R$1. Qual a localização disso? Na Igreja Santa Verônica, na rua Nascer do Sol, na cidade de Tiradentes. Então, quem gosta de gatinhos e quem gosta de animais, vai lá fazer feira, vai nessa feira comprar alguma coisa para ajudar esses gatinhos, tá bom? Isso é um trabalho social, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer trabalho social também, então por isso que eu divulgo esses trabalhos, tá? Então vamos lá, dia 28 hoje é dia do diagramador e do revisor. O que é diagramador e revisor, né? Tem tudo a ver com livro, que é uma coisa que eu amo. Esses dois profissionais, eles trabalham no mesmo ramo do livro. O diagramador determina o número e páginas, bate as emendas, insere as ilustrações ou fotos, confere se falta algo no projeto de um livro, com uma folha de rosto e o que for necessário para que o livro fique bem editado, tá? E o revisor, ele é responsável por observar nas entrelinhas, corrigir as imperfeições na língua escrita, identificar se há alguma incoerência. Então ele revisa, faz a revisão do texto, né, com relação à linguagem, tá? E o diagramador, ele coloca lá certinho o livro, né, faz a formatação dos textos, tá bom? Bom, eu dei uma modificada aqui nos dias, então hoje nós vamos falar sobre a nossa história. Como tem uma história mais interessante até do que as ruas, né? Hoje nós vamos falar do que os principais logradouros. Hoje nós vamos falar sobre a Quaresma, a Semana Santa e a Páscoa, tá? Então este ano a Quaresma começou no dia 6 de março e vai terminar no dia 18 de abril. A Semana Santa é do dia 14 ao dia 20 de abril, sendo que o dia 19 é Sexta-feira Santa e a Páscoa dia 21 de abril, domingo.
Uma colocação, gente, hoje todo mundo fala, não se compra mais ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é o mesmo chocolate em barra, né, que é, sei lá, 100 vezes mais, 5 vezes, 50 vezes mais do que um chocolate comum, tá? Então evitem isso, né? Todas essas coisas é para o comércio, né? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, é tudo comércio. Então é bobagem. Amar, você tem que amar todos os dias. Não precisa de ovo, né? Que é só uma representação, é só um símbolo que as pessoas têm, né? E aproveita, e o comerciante aproveita para cobrar muito mais caro do que realmente vale. Então pensa bem, já ensine seus filhos, filho, ó, isso daqui é besteira, tá? Para que ovo de Páscoa? Come um chocolate qualquer, se não compra um ovinho assim, ó, e o resto você dá de chocolate, tá bom? A quaresma representa o tempo de penitência que começa na quarta-feira de cinzas, né, depois do carnaval. Esse período evoca os dias em que Jesus passou no deserto. É a preparação para a Páscoa, quando é comemorada a ressurreição de Jesus após os dias do sofrimento e morte. Os fiéis a preparam com jejum, abstinência de carnes, caridade e orações. O quadro que vocês estão vendo aí na tela é a Tentação de Cristo, que é o nome do quadro, né? Que eu falo, gente, não é Cristo, é Jesus, tá? É Jesus o Cristo. Cristo é uma condição em que Jesus chegou pelo seu sacrifício para a humanidade. De Felipe Augustin, feito em 1663. Aliás, é um quadro muito bonito. Bom, a Quinta-feira Santa, ela é anterior ao domingo de Páscoa. Nesse dia, Jesus teria reunido seus apóstolos num dos episódios conhecido como, todo mundo conhece, tem vários quadros assim como nós estamos vendo agora, a última ceia. É costume o padre, inclusive, lavar os pés de 12 pessoas na celebração na missa, né? Lembrando o ato de humildade de Jesus quando ele próprio lavou os pés dos apóstolos, tá? Que chama-se esse dia a celebração dos lava-pés, que é chamada, né? Que dá por finalizado o período da quaresma. A partir, então, tem início ao Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo, tá? Aí você pega... depois do carnaval, você dá uma de santo, né? Toma lá as cinzas, aí fica 40 dias sem comer carne, fazendo obras boas. Gente, eu acho, a minha opinião é assim, nós temos que fazer essas coisas todos os dias, tá? Jejum, a bondade, trabalhar com a parte social, ajudar quem precisa todos os dias. Não precisa ser quaresma, não precisa ser Páscoa, não precisa ser Natal, né? Nós temos que plantar o amor, entregar o amor, emanar a nossa luz todos os dias. A quinta-feira de cinza, isso eu já falei. Além dos lava-pés, também na quinta-feira santa que os santos óleos são benzidos, isso para a Igreja Católica, tá? Esses óleos são utilizados nas celebrações do sacramento, que são batismo, crisma e a unção de pessoas enfermas. Aí depois vem a Sexta-feira Santa, que é também chamada Sexta-feira da Paixão, que é quando ocorre antes do domingo de Páscoa e é o dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus, o Cristo. A ressurreição, o feriado da Paixão de Cristo é o primeiro dos 3 dias que celebram a ressurreição de Jesus, né, do Messias, de acordo com a doutrina cristã, que morreu na cruz para salvar os seres humanos dos seus pecados. Aí vem o sábado de Aleluia, que é uma coisa assim, que é um assunto que eu quero comentar muito com vocês. O sábado de Aleluia é celebrado na véspera de domingo de Páscoa. O sábado de Aleluia é comemorado por acontecer entre a Sexta-feira da Paixão e o dia da Crucificação, e o dia da ressurreição, quando é o domingo de Páscoa. Então é o dia que eles ficam esperando, será que Jesus vai ressuscitar, né? Tá? Ele vai voltar?
Durante o Sábado Santo, né, que é um outro nome atribuído, que os cristãos costumam organizar a Vigília Pascal, que simboliza a espera dos fiéis pela ressurreição de Jesus no domingo. Aí vem, gente, no sábado de Aleluia, né, no Sábado Santo, na véspera do domingo, a malhação de Judas. Não façam isso, gente, não façam isso. Isso é uma coisa muito antiga que a igreja cristã colocou, né, que é justamente para malhar Judas. Entendam que Judas, ele foi o melhor amigo de Jesus, tá? Ele foi o mais corajoso e mais sábio. Se não existisse uma pessoa como Judas Iscariotes, Jesus não teria sido crucificado, né? Quando ele estava com os apóstolos, ele chamou o Judas Iscariotes de lado, porque tem um outro Judas, né? Chamou o Judas Iscariotes de lado e combinou com ele o que ele teria que fazer. E era o único, ele era o mais estudado dos 12, ele era o que mais tinha entendimento dos 12 apóstolos, né? Então, por isso que ele foi escolhido. Nossa, está bem claro na Bíblia que Pedro era medroso, né? Negou por 3 vezes que ele conhecia Jesus, tá? E os outros apóstolos também eram medrosos, eles não iriam fazer isso. Quem que sobrou? Judas Iscariotes. Então, não é para apedrejá-lo, não é para queimar, não é para fazer essas coisas com ele. Jesus só foi crucificado porque teve a ajuda de Judas. Quem quiser, inclusive, saber mais, existe essa história, existe, inclusive, o livro, né, de Judas Iscariotes, o que ele escreveu sobre isso, né? Só que assim não é aberto. Por quê? Porque qual é o interesse das pessoas? Colocar alguém que seja contra Jesus para você poder achar que tem uma pessoa má, né? O beijo. Foi combinado tudo isso com ele, né? Ai, Débora, mas como você tem tanta certeza disso? No coração, tá? E estudos também, né? Bom, aí nesse dia, a malhação do coitadinho de Judas, coitadinho não, porque quem tá bem é ele, não vocês, tá? Durante o Sábado Santo também é comum malhação de Judas, tal queima de Judas, uma festa popular que representa a morte de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu, que é o que eu estou falando, que na verdade era o melhor amigo de Jesus, tá? Corajoso, sábio, maravilhoso, né? E ele ajudou espiritualmente, tem inclusive ajudado muitas pessoas. Quando na morte de Jesus, inclusive não sou católica, tá? Na morte de Jesus, na coisa credo, na oração credo, na reza credo, está escrito, tem que ele desceu ao céu dos infernos, né? Ele desceu aos infernos, tá? Isso é no que eu acredito, né? Para resgatar as almas que tinham se perdido antes de ele perdoar, tá? Então ele morreu na cruz. Quando ele morreu, ele desceu aos infernos, ou seja, ele foi até onde tinham os espíritos que estavam condenados e perguntou: alguém aí se arrepende, né, do que vocês fizeram de mal, tal? Se vocês se arrependerem, podem vir comigo. E foi isso o perdão. É muito bonita a oração do credo, né? Então vocês podem vir comigo. Porque aí tá, Cordeiro de Deus, né? Isso na missa também fala que tirai o pecado do mundo, né? Então ele realmente levou, ele tirou o pecado do mundo. Ele levou as pessoas que se arrependeram, né, para o céu, entre aspas, tá? Para que o homem começasse uma nova vida. E é por isso que a ressurreição não é só dele, a ressurreição é nossa, é para nós renascermos no espírito, nós renascermos na alma, né? Para que nós possamos
deixar os nossos pecados para trás e começar uma nova vida de amor. Essa é a intenção dele, tá ok? Agora também não adianta você fazer jejum, tudo, né? Tem até algumas coisas que a gente recebe que não faz jejum das palavras, né? Faz jejum no seu coração, na verdade. Não é um jejum de alimento, né? Deus não está nem aí com o que você come realmente, né? Ele está aí com o que você coloca para fora, né? Então, é aquilo que você faz de bom, é aquilo que vale, tá? Eu estou falando, sim, da minha opinião e da minha maneira de ser também, né? Eu procuro até, obviamente não sou perfeita, tá? Mas eu procuro fazer as coisas boas para as pessoas, né? E principalmente para bichinhos, tá? E aí a Páscoa, né? A Páscoa que é a comemoração, que todo mundo depois deixa de comer carne, mas depois se empanturra de carne no dia da Páscoa, aí come chocolate, né? Tá? Então, eu aproveito aqui para mandar uma mensagem para vocês, né, que acreditam nisso. Façam com que esse período vocês possam meditar, né, no que é realmente a Quaresma, no que é realmente a Páscoa, né, o que é realmente a ressurreição. E quando se fala que durante esses dias ele foi tentado pelo diabo, não tinha uma pessoa lá, um diabo lá, uma pessoa, é o bem contra o mal, é você mesmo. Você é o diabo também. Então o que está de ruim dentro de você, né, para você pôr para fora. Não significa que tem uma pessoa, o anjo aqui, o diabo aqui. É você mesmo que fala para você o que eu devo fazer. Será que eu devo ir por esse caminho? Ou será que eu devo ir por este caminho? Eu tenho que ir pelo caminho do bem e não pelo caminho do mal. Então é você mesmo, é a sua consciência. Não adianta botar a culpa no diabo. Né? Você tem, quando é bom para você é o anjo, quando é ruim para você é o diabo. E não esqueçam também que muitas coisas que são boas para você pode ser ruim para o outro. E as coisas que são ruins para você pode ser boa para as outras pessoas. Nós temos que ter esse equilíbrio, tá bom? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, porque eu posso não estar, as pessoas podem não estar entendendo, né, o que eu estou falando, tá bom? E encerramos aqui o dia 28, dia 29, o primeiro voo do Rio de Janeiro num balão dirigível no Le Victoria, em 1882, tá? Vejam bem, crianças, que isso daí é um pouco a história da nossa aviação, tá? A história da nossa aviação, que é muito importante. A história aeronáutica, tá? Então vamos lá. Inclusive eu tirei, né, da fonte aeronáutica, os cabeças no ar e também da FAPESP, tá? Então dia 1º, esse dia foi o dia do primeiro voo dirigível Le Victoria no Rio de Janeiro em 1882. A história dos dirigíveis, onde eu estou aqui, confunde-se com a da aviação, porém, obviamente tem a ver, que vocês vão verificar o porquê, os estudos aí. As primeiras experiências para tentar a conquista dos céus foram balões de ar quente. Bartolomeu de Gusmão, apelidado de O Padre Voador, jesuíta português, foi o primeiro do dirigível ao conseguir, em 5 de agosto de 1709, fazer um balão de ar quente elevar-se a 4 metros perante o núncio. O núncio é o representante diplomático, tá? da apostólico em Lisboa. Quando o paraense Júlio César Ribeiro de Souza tornou-se obcecado por pássaros na segunda metade do século XIX, as pessoas mais informadas de Belém não estranharam. O balonismo estava na moda na Europa e havia uma corrida para descobrir como tornar os balões dirigíveis. Adivinha onde na Europa? Paris, né? Aliás, Paris era o centro de tudo, né? Inclusive centro cultural, né?
Souza mergulhou na questão a partir da observação das aves. Se achasse o ponto de equilíbrio que permite aos pássaros voar e plantar no ar como um esforço, encontraria uma solução mecânica que poderia ser aplicada também aos balões. O brasileiro acabou de produzir um estudo original que seria importante para a história da aviação, né? Souza publicou suas condições em 1º de agosto de 1880 no jornal A Província de Pará. E no ano seguinte apresentou o estúdio Memória sobre a navegação aérea no já extinto Instituto Politécnico Brasileiro no Rio de Janeiro. As coisas aconteciam em Paris e no Rio de Janeiro, né? Por quê? Capital e capital. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Muita gente não sabe, né, que Rio de Janeiro, que Bahia já foi a capital do Brasil e que depois mudou para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro mudou para Brasília, tá? Só para vocês saberem. A descoberta consiste no seguinte: o homem também poderia voar desde que construísse um pássaro mecânico invertido de cabeça para baixo com leme e asas móveis, né? A designação técnica desse corpo mecânico dada na época é balão fusiforme dissimétrico aerodinâmico, que fusiforme significa a forma de um fuso, e dissimétrico em razão de ter a proa, que é a frente, maior que a popa, que é atrás, tá? Que é a traseira. Será que vocês querem saber disso, dessas informações técnicas? O que você acha, Lúcio? O Lúcio falou, não sei. Vamos informar, né? Os balões construídos na época eu acho interessante. Oi? Eu gosto. Então, eu também. Os balões construídos na época tinham quase todos 3 formas: a gota d'água invertida, o cilindro cônico e fusiforme simétrico. Foram experimentados diversos meios na tentativa de lhes dar movimentação e direção. Porém, eles subiam apenas verticalmente, sem rumo. Né? Tchau, né? Não sabia nem para onde ia parar. Com a invenção do motor a vapor, máquinas com hélices também foram instaladas nos balões sem sucesso. Gente, isso daí é no século XIX, hein? Veja bem que o primeiro foi no século XVIII, né? Então veja que a aviação já tinha começado já há muito tempo, né? A descoberta do brasileiro mudou tudo. O balão com a proa mais bojuda que a popa movimenta-se para frente mesmo contra o vento. O parecer da Comissão da Seção de Ciências Fiscais no Estudo Politécnico Brasileiro explicava o fenômeno, para vocês verem que o brasileiro é demais de inteligente, né? É um orgulho, existem muitos brasileiros, aliás, até dizem que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? E por que não pelos brasileiros? Por que pela NASA, né? Se brasileiro é inteligente, ele pode ser estudado por aqui mesmo, não precisa da NASA. A NASA não é um lugar onde tem mais inteligente, né? Na ação continua de vencer, eu estava falando assim, explica o fenômeno. Na ação contínua de vencer a resistência oposta pelo ar nos planos laterais, asas e lemes, ligeiramente inclinadas para frente, o balão produzirá por si só, em tempo calmo ou com aragem branda, um movimento horizontal. Devia ter um quadrinho aqui para explicar os desenhos, né? Mas no próximo ano eu faço isso, tá? Subsidiado pelo governo do Pará, o brasileiro foi para Paris construir o balão experimental para testar sua teoria em 1881. Já prevendo problemas, Souza patenteou a invenção em 10 países e expôs suas ideias na Sociedade Francesa de Navegação Aérea. Já naquela época já havia ladrão de como que é o nome? De patentes, né? Tá? Mas houve mesmo, tá? Por fim, no mesmo ano, o balão ficou pronto nas oficinas de Hilaire-Lachambre, com 10 metros de comprimento, 2 metros de diâmetro na proa, asas e leme horizontais. Souza batizou de Le Victoria, em homenagem à sua mulher Victoria Filomena do Vale, e nos dias 8 e 12 de novembro o invento é testado com sucesso diante de toda a imprensa francesa. De volta, aliás, tem poucas fotos, né?
De volta ao Brasil, o inventor tenta conseguir dinheiro para construir um dirigível de grande porte, já encomendado em Paris, que se chamou Santa Maria de Belém, mas não repete a experiência em razão de problemas financeiros e técnicos. Em agosto de 1884, Souza fica sabendo que os franceses Charles Renard e Arthur Constantin Krebs construíram o dirigível La France, baseado nos princípios do Le Victoria, ou seja, utilizaram já os estudos dele para que possam construir o próprio, né? Renard e Krebs haviam assistido à conferência de Souza em Paris e acompanharam a construção do balão brasileiro na oficina Le Chambre. O invento estava patenteado na França, o que constituiu roubo industrial, afirma o historiador Fernando Medina do Amaral, já morto, no livro Júlio César, o verdadeiro arquiteto da aeronáutica, em que faz uma reconstituição documental da trajetória do brasileiro. Em vão, Souza, tadinho, ainda lutou para ser reconhecido como criador da dirigibilidade dos balões. De volta a Belém, o inventor morre em 1887. Tadinho, deve ter morrido de desgosto, né? Porque você faz uma coisa, estuda, faz, aí vem outras pessoas e roubam o seu projeto, tá? Franceses e alemães seguiram aperfeiçoando novos dirigíveis, até que há 100 anos o brasileiro Alberto Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, contornou a Torre Eiffel em Paris no dirigível número 6. Com o feito, Dumont conquistou o prêmio Deutsch, criado para quem fizesse em 30 minutos o percurso de ida e volta, e 5 anos depois voou em um veículo mais pesado que o ar, que foi aquele aviãozinho, né? Uma prova de que, apesar do esquecimento, as descobertas de Souza não se perderam. Tanto que eu estou lendo até agora, né? no século XXI, em 2019. Em 1783, os irmãos franceses Jacques e Joseph Montgolfier construíram o seu próprio dirigível, baseando-se nos princípios de Bartolomeu de Gusmão, tendo sido o primeiro balão tripulado de sucesso. O balão, que possuía 32 metros de circunferência, bem maior que o outro, né? E era feito de linho, foi cheio com fumaça de uma fogueira de palha seca. Elevou-se do chão cerca de 300 metros durante cerca de 10 minutos, voando uma distância aproximadamente de 3 quilômetros. Estes engenheiros não satisfaziam o desejo de voar, pois não permitiam o voo controlado. No século XIX, alguns pioneiros da aviação procuraram adaptar o motor a vapor, né, que foi Griffard, de 1855, e motores elétricos movidos a bateria, Renard e Krebs, 1884. Ou seja, eles continuaram estudando a causa da aviação para resolver o problema da dirigibilidade. Essas tentativas mostraram-se infrutíferas, pois o peso excessivo dos motores tornava os engenhos impraticáveis. Você viu como foi difícil construir um avião? Né? Demorou o quê? Uns 300 anos, mais ou menos, 200 anos, né? Somente é que o Lúcio sabe de tudo, né, Lúcio? Então, ele é uma enciclopédia. Então, vamos perguntar para os universitários. Os universitários, na verdade, não sabem de nada, né? Somente o desenvolvimento do motor a explosão no final do século XIX permitiu resolver este problema. Em 8 de novembro de 1881, em Paris, ocorreu o primeiro voo de um balão dirigível do Le Victoria por Júlio César Ribeiro. Eu já não li isso, não, né? E 9 de agosto de 1884, os capitães franceses voaram no balão Le France. Mas eu acho que eu já li isso, né? Por que está repetindo? Porque nesse momento ele já deve ter adaptado o motor à explosão, né? Ah, então tá. Viu como ele sabe de tudo? Em 1898, o brasileiro Alberto Santos Dumont, não, é Alberto Santos Dumont, né? A gente tem mania de falar... Eu, inclusive, tenho um psicólogo que ele chama Norberto, e eu tenho mania de falar Norbert, né? Só porque é Norberto Kepp. Bom,
Alberto Santos Dumont mudou-se para a capital francesa com o propósito de se tornar aeronauta. Logo que chegou, mandou fazer um pequeno balão esférico de seda japonesa e o Brasil com o qual voou com sucesso. Depois dessa experiência, resolveu encarar o maior desafio daquele momento: conferir dirigibilidade ao engenho para que não voasse apenas ao sabor do vento. Assim, em setembro daquele ano, Santos Dumont construiu o seu primeiro dirigível com o nome número 1. Mais tarde construiu o balão número 2, de 25 metros de comprimento, era provido de um motor, aí sim, de 1,5 cavalos de potência, pesando 30 quilos, o qual girava uma hélice de 1.200 rotações por minuto. O número 2 deslocava-se de forma lenta, mas controlada. No dia 19 de outubro de 1901, o cobiçado prêmio Dutch, no valor de 100 mil francos, foi conquistado por Santos Dumont. Bom, ele já era rico, né? Porque inclusive ele, como diz a Selma, né, que ela é professora de geografia e conhece bem história, ele era dono da fazenda de café aqui em Itu, em São Paulo, tá? Onde eu estou? O instituído pelo magnata do petróleo Henri Dutch de La Mettrie, o prêmio Dutch seria concedido àquele que, entre 1º de maio de 1900 e 1º de outubro de 1903, circundasse a Torre Eiffel num tempo máximo de 30 minutos, partindo e retornando do campo de Saint-Cloud por seus próprios meios e sem tocar o solo ao longo do percurso. O deputado brasileiro Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, em 1902, projetou o balão dirigível PAX, né, escrito PAX, tendo infelizmente falecido quando aquele explodiu em voo em Paris. O PAX representava uma nova concepção de dirigível. O conde alemão Ferdinand von Zeppelin, que todo mundo já deve ter ouvido falar, gastou sua fortuna na criação de dirigíveis com estrutura rígida para transporte de passageiros. Em 2 de julho de 1900 fez o voo inaugural do LZ-1, né, do Zeppelin, às margens do lago Constança, no sudoeste da França. Já estava na bancarrota quando, em 1908, ganhou fama com o LZ-4 ao cruzar os Alpes numa viagem de 12 horas sem escalas. Daí por diante, o conde von Zeppelin pôde contar com o dinheiro do governo alemão em suas façanhas e seus dirigíveis se transformaram em orgulho nacional. Mas, de qualquer jeito, começou com o brasileiro, né? Até 1914... tá aqui, ó. É que eu me perdi aqui, gente, desculpe, mas vocês sabem que o programa aqui não é engessado, né? Daí por diante, o conde Zeppelin pôde contar, parará. O conde von Zeppelin instituiu a primeira companhia aérea, a alemã Companhia Zeppelin, né? Em 1909, com uma frota de 5 dirigíveis. Olha só que legal. Até 1914, quando iniciou a Primeira Grande Guerra, foram mais de 150 mil quilômetros voados, 1.600 voos de 37,3 mil passageiros transportados. Durante o conflito mundial, ao lado dos nascentes aviões, os dirigíveis alemães foram utilizados para bombardear Paris e a Inglaterra. Aí que é chato, né, gente? Você faz um negócio para você, para ser bom, para o pessoal passear, passar de um lado para o outro, aí vem gente e usa para bombardear outros países, né, que nem deveriam ser inimigos. Ao longo de sua vida, o Zeppelin construiu mais de 100 dirigíveis até 1998. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E aqui nós vamos terminar encerrar o nosso programa de hoje, do dia 28, com uma música, né, para comemorar a Páscoa, né, o renascimento de Jesus,
a ressurreição de Jesus, né, chamado Jesus, Alegria dos Homens, que é uma cantata escrita por Johann Sebastian Bach em parceria com Johann Schoppe no ano de 1716. Mas tem toda uma história aí, que ele fez uma cantata e o outro colocou isso, aquilo, aquele outro. Foi uma parceria, tá bom? Que eu não vou contar essa história, tá ok? Conto numa outra ocasião, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa aí. Até o dia 1º de abril, dia da mentira. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia.